Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô trazendo a convidada maravilhosa, minha professora, Patrícia Domingues. Ela é psicóloga, mãe, amiga, esposa maravilhosa, dedicada. E nós vamos falar aqui sobre a psicologia e vários outros assuntos. A gente tem nada combinado, gente. É no Quem Sabe Faz ao Vivo. E, Patrícia, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo para compartilharmos histórias, risadas, né? Conhecimentos, que essa daqui tem bagagem, viu, gente? Tá andando até corcunda. E tanta coisa que tem pra falar. Então é isso. Ó, o café de hoje também que eu quero mostrar é o café do Albinus Cake, lá de Guariba. A gente trouxe um cappuccino para ela beber, porque ela merece. Tem um bolinho de cenoura, uma aguinha para molhar as palavras. Nossa. E vamos lá, se apresente aí, pessoal. Você não falou o nome do podcast, falou? Ah, o podcast é o Pode Crer. Pode Eles crer. sabem. Não, pode crer. Queria agradecer o convite para estar aqui com você, conversando sobre esse tema que eu gosto tanto, né? Sou apaixonada, porque é minha profissão, meu dia a dia, que é a psicologia. E para falar de mim? Sim, fala sobre você. O público quer saber, seus alunos querem saber. Ó, Quem é isso você? é algo que eu costumo falar para as pessoas. Quando a pessoa vai me procurar no meu consultório, é isso que eu falo para elas. Então, fale-me sobre você. Pode falar, né? O que te trouxe aqui? Agora essa inversão é... Gente do céu, o que é isso? Ela tá jogando trem tudo pra mim. Né? Mas eu acho que você me definiu bem. Quer dizer, definir não gosto dessa palavra, né? Da gente se definir, porque definir é como se tivesse bordas, assim, né? Uma definição. E acho que... Tivesse limite. Exatamente, o limite, né? E, claro, a gente tem também, né? As bordas, os limites, eles são importantes, porque senão, né? Sim. Mas a vida, né? Eu entendo muito a vida como essa multiplicidade, né? Essa metamorfose ambulante que o Raul Seixas falava. Mas algumas coisas que falam de mim, você disse, sou mãe de 2 filhos, tenho uma filha psicóloga já, um filho que está estudando fora do Brasil, tenho um companheiro que está aqui. Vem cá, Reinaldo, dá um oi pra galera. O público quer te ver. Ele é um pouco fã, não é? Ele vem ficar os batizores, tirar uma foto. Eu coloco essa mulher no pedestal. Ele me acompanha, ele é meu fotógrafo, ele é meu poeta. Olha que lindo, gente. Beijo, já que verdade. É? Obrigada pela sua participação. Estar aqui. Que a gente não é nada sem as pessoas, né? Que a gente ama, que acompanha a gente na vida. Então, eu tenho minha família, sou psicóloga de profissão, sou mineira. Né? Minha família mora em Minas Gerais, então eu gosto muito de uma prosa com café, com bolinho, sentada à mesa, isso faz parte da minha história. E sou professora também. A docência é um ofício que eu amo muito, conheço várias pessoas, já passei pela vida de várias pessoas. Gosto muito de estudar, de ler, de aprender, de pesquisar, de estar com o outro, né? Que acho que isso tem muito a ver com a psicologia, né? A psicologia é o encontro com o outro. Sim, bacana, muito obrigada. E se envolver também. Eu lembro que uma fala da Ana Cavallini, nessa palestra que a gente teve da Semana da Psicologia, que ela falou que é pra gente se permitir sentir, estar ali de fato. E tudo que você colocou aqui agora sobre você, você fala com emoção, com sentimento, com realmente estar ali. E você, se envolve muito, viu, gente? Porque ela é minha professora. E aí, estamos aqui. Ela não tá me dando aula esse semestre, infelizmente. Mas tá vendo? Você está ali. E a psicologia é isso, né? As pessoas deixam marcas e você também deixa marcas nas pessoas. São laços, né? Porque o ser humano, ele é um ser de linguagem, ele é um ser social. O ser humano, ele depende das relações. Então, um bebezinho, quando nasce, se ninguém cuidar dele, ele morre. Sim. Então, desde o início da vida, a gente depende do outro, o outro cuidando da gente. E ao longo da nossa existência, nós vamos fazendo relações com as pessoas, né? Então, isso é muito importante. E pessoas precisam de pessoas, né? Tem gente que ainda tenta... prefiro ser sozinho. Eu fico na dúvida disso. Eu falo, gente, será que essa pessoa que fala... eu prefiro ser sozinho, eu quero ser sozinho, não quero nada agora... Será que é da boca pra fora? Será que é por conta de traumas que a pessoa teve? Porque ninguém foi feito pra ficar sozinho. Pessoas precisam de pessoas.
Exatamente, né? Acho que é um pouco disso que você falou mesmo. As pessoas são diferentes, né? Óbvio, nem todo mundo é super social, sociável, né? Quando a gente fala de estar com o outro, não significa ter muitos amigos, né? Gostar de sair, estar em vários lugares, mas a relação com o outro, principalmente a relação de intimidade, é algo que assusta, né? Por quê? Porque a partir do momento que a gente nasce, como eu estava falando, e a gente depende do outro, a gente também tem que lidar com a falta, com o vazio, né? Porque vamos pensar até numa relação de amor correspondido. Então, você ama uma pessoa, ela te ama, quando vocês estão juntos, é maravilhoso, é intenso, é aquela paixão, mas vocês não vão ficar grudados 24 horas, né? E o que acontece quando você está sozinho? Quando essa pessoa vai embora? Quem é você? Né? Ou às vezes até eu falo, né, para as pessoas assim, tem pessoas que começam a entrar numa pira, né, de querer saber o que o outro tá pensando, o que o outro tá sonhando, né? É como se quisesse ser o outro. E não é. Nós estamos juntos, mas somos seres, nós somos interdependentes. Eu dependo de você, você é minha aluna, né? Então, o que é um professor sem aluno? Né? Então, eu dependo de você, você depende de mim, só que somos seres separados, né? Uma mãe e um filho, exatamente. Então, esse é o nosso desafio enquanto seres humanos. É conviver, é depender do outro, é conviver e também ter a nossa existência, lidar com a nossa solidão, com o nosso vazio, lidar com a falta que sempre vai estar presente nas nossas vidas. E no encontro, e buscando o encontro com o outro, né? Então, algumas pessoas ficam tão assustadas que elas têm essa ideia, assim, de querer ser autossuficiente, né? Eu falo, isso não existe isso. Mas é medo, né? É medo de se envolver, é medo da intimidade, é medo da perda. E quando se envolve, tem o medo de não ser suficiente para aquela pessoa. E aí entra nessas questões de ficar pensando, o que tá achando de mim? Não tá. Então, tudo isso causa... Busca o olhar do outro, admiração, amor. E a gente não vai ter isso o tempo todo, né? Isso é um passo para dependência emocional? Sim, pode ser. Característica de dependência emocional, tipo, ficar buscando tudo isso que você falou, pensando o que o outro tá pensando, o que o outro tá sonhando. Sim. Tipo... Por um lado, isso é normal, todos nós fazemos isso. Sim. O que a gente tem que olhar é o que você falou, dependência emocional, a né? intensidade que isso está acontecendo. Exatamente. Então, eu só posso estar com você não... Porque às vezes eu vou ter ciúme até de você, sei lá, você tá... Porque tem aquele ciúme hoje em dia, né? De tá mexendo no celular. Tem gente que tá falando comigo, por quê? Exatamente. Não, tem gente que às vezes fala assim, por quê, né? Sei lá, o fulano, ele tá seguindo... Eu falei, mas como você sabe que ele tá seguindo, né? Porque é só entrar lá e ver, né? Então fica vendo quantas pessoas ele começou a seguir, se ele tá curtindo, né? Isso é muito comum hoje em dia, né? Então, a questão da tecnologia, ela favorece isso também. Mas sempre existiu, porque pode estar, como eu falei, no pensamento, né? Você tá aqui quieta, mas o que será que ela tá pensando? Nunca vou saber, né? Sim. É bem interessante, né? Ô, Paty, aproveitando que esse mês é o mês da psicologia, eu queria que você falasse mais sobre o psicólogo. A gente entrou nessa questão de sentimento do outro. E eu queria saber um pouquinho quando a gente deve procurar um psicólogo, por exemplo. Tem um momento específico? Tem um ponto que você fala, olha, quando você estiver fazendo isso, procure um psicólogo. O que você acha? Você fala pra gente. Realmente, né? Amanhã, dia 27. Sim. Não sei, né? Quer dizer, internet, a pessoa pode ver esse vídeo qualquer dia, não sei que dia. Sim. O dia que nós estamos gravando, dia 26. Então, amanhã é dia 27 de agosto, que é o dia do psicólogo. Que é uma profissão que tá fazendo agora 61 anos que foi consolidada no nosso país, né? Então, se a gente for ver, é muito recente, né? Sim. A psicologia enquanto ciência e profissão, né, no mundo assim, internacional já foi no final do século XIX, início do século XX. No Brasil, ela chega com um pouquinho de atraso. Ela vem num contexto ali de ditadura militar, depois ela passa pelo processo de redemocratização do país, né? Então, tem toda a questão do SUS, do ECA, né, dos direitos das crianças, dos adolescentes, são várias conquistas, né, nos direitos humanos e civis que a gente tem vivenciado nas últimas décadas, e tudo isso vai influenciar diretamente no trabalho do psicólogo.
Porque como a gente estava falando, o psicólogo vai lidar com gente, vai trabalhar com pessoas. E o psicólogo, nós temos muita ideia do psicólogo clínico, né? Quando você fala, quando a gente procura um psicólogo, quando você estudou no colégio, tinha psicólogo na sua escola? Não, não tinha. Deveria ter, você não acha? Sim, com certeza. Faz muita diferença. Eu atuei como psicóloga escolar durante muitos anos. E hoje a gente tem essa demanda, né, dos psicólogos nas escolas e a gente tem que brigar por isso. Inclusive, não te cortando, mas já cortando, né, gente? Tem que cortar. O que acontece? Eu notei que, geralmente, as pessoas, elas esperam acontecer algo muito ruim para poder tomar uma atitude. Eles não trabalham a prevenção. Você viu que depois que aconteceu esses fatos das escolas, e as mães ficaram preocupadas, invadiram as escolas, porque... aquela doideira. Aí, agora sim, precisa de um psicólogo nas escolas. Vão colocar, exigir um psicólogo em cada uma das escolas. Gente, mas e a prevenção? Por que não viu isso antes? Exatamente. Na minha época, se tivesse psicólogo nas escolas, teria sido maravilhoso. Quantas pessoas que eu cresci, eu vi se perder. E naquela época a gente não entendia, né? Muita achava, ai, tá ficando doido, ai, isso, aquilo. Mas não é. É porque é tanta coisa que as crianças passam. E só tem a escola como refúgio. Eu tive N amigos que iam pra escola pra comer. Pra comer o pãozinho, tomar o leitinho de manhã, porque em casa não tinha. E mesmo que atrasado, batia no portão, brigava pra poder entrar, porque senão ficava sem comer. E tudo isso, eu acredito que envolve a nossa saúde mental. Se você não tem uma boa alimentação, eu, geralmente, quando eu tô com fome, eu fico muito irritada. Eu fico estressada real. É verdade. Sabia? Tipo, É verdade. eu não quero nem dar saliva falando com o povo, que parece que tá indo minhas energias embora e eu tô ficando desfalecida. Então, eu Tem acho que primeiro ter as necessidades, né, básicas, né? necessidades básicas. Mas você tá falando, deu exemplo da fome material, né? Mas também a fome emocional, a gente pode dizer assim, né? O alimento emocional. Por quê? A escola, ela pode ser um fator de proteção na vida de uma criança. Ela pode ser um fator de risco quando na escola tem a violência, quando tem o racismo, quando tem o bullying, né? Quando tem essa crença de que aquela criança não vai aprender, porque aquela criança é uma criança que está em parte dos professores também. Muitas vezes parte dos professores, exatamente. Olhava, já fazia um pré-julgamento, isso daí, ó, não tem futuro não. Olha, Exato. às vezes chegava, dormia na sala de aula, isso aí não tem futuro, vem na escola pra dormir. O que acontece com essa criança? Por que ela está dormindo? Por que ela não aprende? Então, aí é olhar a subjetividade da criança, né? Então, a gente na escola pode também ser o contrário. Às vezes, em casa é um ambiente de violência, né? Sim. A pandemia mostrou isso, o fato das crianças não irem para a escola, né? Então, isso aumentou a violência doméstica contra as mulheres, contra as crianças. Então, a escola é um fator de proteção também nesse sentido. E ali, muitas vezes, é um professor, uma professora que vai olhar para aquela criança, que vai ter um afeto, que vai ter uma crença também no desenvolvimento dessa criança, vai ajudar na autoestima dessa criança. Então, a lidar com as emoções, o social, como eu falei no início, somos seres sociais, a escola é um espaço de socialização. Sim. Então, a escola, ela é um espaço de transmissão do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, né? Isso é muito importante, os conteúdos científicos, mas é um espaço social, um espaço de convivência, um espaço de afetividade, um espaço de descobertas, onde eles estão com os pares. Então, assim, quando você me pergunta, quando a gente deve procurar um psicólogo? O psicólogo pode trabalhar nas instituições, nas escolas, nas comunidades. Hoje o SUS tem o trabalho com a saúde coletiva, né? Os psicólogos atuando nas equipes de saúde da família, por exemplo. Porém, né, também temos os casos que as pessoas entram num sofrimento psíquico, e aí pode ser tanto um transtorno mental, né, algo mais grave, assim como uma esquizofrenia, ou uma dependência química, né, um transtorno bipolar, ou sofrimento emocional, né? Pode chegar num diagnóstico como depressão, ansiedade,
ou uma crise existencial. Então, a adolescência é uma fase que muitas vezes eles buscam, às vezes eles pedem para os pais que eles querem ir ao psicólogo. Crianças hoje pedem para os pais que querem ir ao psicólogo, né? Então, eu penso muito nesse critério. A gente tem os critérios diagnósticos, que a gente pode dizer, assim, mais formais. Então, quando chega uma pessoa, a gente vai investigar, né? Se essa pessoa, como que está o sono dela. Então, ela tem dificuldade para dormir, ela tem muita insônia, quanto tempo faz que ela está... Às vezes a gente tem insônia mesmo, né? Tem uma conta para pagar, ou vou fazer uma prova, vou para uma entrevista de emprego. Fico mais ansiosa por uma situação mais específica. Mas essa pessoa está há semanas, meses, sem dormir direito. Dificuldade na alimentação, então não come, não tem apetite, ou come demais. Uma irritabilidade constante, uma tristeza, né? Também faz parte do desenvolvimento. A tristeza, a gente fica triste, fica alegre, tem raiva. Mas essa pessoa, ela está triste há muito tempo e ela não consegue sair desse estado de tristeza. Então, esses são sintomas que a gente precisa prestar atenção. O que acontece, Isla, é que muitas vezes, diferentemente da saúde física, existe muito preconceito, desconhecimento, né? Falta de informação em relação à saúde mental. Então, se você está, sei lá, por exemplo, com uma dor de cabeça insuportável e que não passa, o que você vai fazer? Tomar um remédio, procurar um médico. Você toma um remédio e você continua com aquela dor de cabeça insistente. Você acaba indo no médico, né? Sim. Se você tá com uma dor de dente te incomodando, você vai fazer o quê? Dentista. Agora, quando as pessoas estão tristes, cansadas, estão com aquele sentimento melancólico de se sentir fracassadas, eu não sei nada, eu sou péssima, eu não faço nada direito. As pessoas não avaliam isso como saúde mental. Sabe o que elas fazem quando estão assim? Pelo menos a maioria que eu conheço. Bar, boteco. Isso, vai Vai lá, enche a cara. Ou então começa a procurar vícios. E sempre vícios maléficos. Isso que eu vejo. Pra mim, parece que a inclinação do ser humano, ela é toda má. Uma inclinação má. Acontece uma coisa ruim com a pessoa, ao invés dela procurar uma saída, uma solução boa, não, cara. Eles vão lá e se afundam mais ainda. Eu fico chocada. Esses dias no trabalho mesmo, eu tava falando com a minha amiga, nossa, você veio arrumada hoje, porque sempre eu tô parecendo um cãozinho, né? Aí, eu tava me sentindo feia, porque eu tive aquela crise de espinhas, lembra? Começou a sair um monte de espinha no meu corpo. Nem lembro. Ai, menina, que tristeza, gente. Enfim, aí eu falei assim, nossa, eu tô muito feia, acabada. O que eu fiz? Fui lá e passei maquiagem pra eu ir pro trabalho, pra eu me sentir mais bonita. Aí sabe o que ela me falou? Eu falei assim, quando eu tô triste também, eu boto uma música alegre e vou curtir. Ela falou assim, Isleia, como você consegue? Porque quando eu tô feia, eu fico mais feia ainda, pra confirmar que eu sou feia. E se eu tô triste, eu tô com uma sofrência que é pra acabar. Gente, a pessoa mesmo se afunda. E nessa questão que você disse, tipo, tá com dor de cabeça, remédio médico. Tá com dor de... E quando tá triste? Mas tem o preconceito, porque as pessoas acham que vai no psicólogo é porque tá ficando louco. Exatamente. Então eu acho que isso também barra as pessoas, de certa forma. A sociedade precisa parar de ficar criando essas coisinhas, sei lá. Por isso que é importante por exemplo, esse bate-papo nosso, né? A gente entender que o psicólogo, ele é um profissional, ele pode trabalhar na prevenção, na promoção de saúde, e ele pode trabalhar na intervenção. Então, quando a gente percebe que tem algo de errado. Então, voltando ao exemplo da escola, às vezes os próprios professores falavam, Patrícia, tem um aluno tal, tô percebendo que ele tá diferente, ele falava, participava da aula, agora eu vejo que ele tá meio, né, quieto, tá faltando, né? Então, vamos ver o que será que tá acontecendo. Nem sempre é o aluno que vem atrás. Então, a gente prestar atenção, observar, né, os comportamentos. Às vezes uma amiga sua que você percebe que mudou o comportamento, ou tá muito agitada, ela não era assim. E você falou da questão dos vícios ou dos comportamentos mais negativos, mas tem coisas que a gente mascara. Por exemplo, você acha que trabalhar é um problema? Trabalhar é um problema? É. Não, né? Trabalhar é uma solução, você vai ganhar um dinheiro. Solução, né? Sobreviver. É comum a gente falar assim, fulano tá... eu posso chegar pra você e falar assim, nossa, que semana que eu tive, olha, tô morrendo de trabalhar. O trabalho tá acabando comigo.
E você pode achar assim, nossa, Patrícia tem um monte de trabalho, tá ganhando muito dinheiro, um monte de... A gente não vê isso como um problema, né? Sim. E o trabalho também pode ser... Quer dizer, a gente sabe que o trabalho é um fator de adoecimento. Aqui o Reinaldo que pesquisa isso, né? A saúde do trabalhador, da trabalhadora. Mas tem certos comportamentos que a sociedade valoriza. Então, ela não vai te julgar porque você está trabalhando demais. Vai falar que isso é bom. Só que você não está percebendo que você entra num quadro de estresse, num quadro de burnout, por exemplo, sobrecarrega. Exatamente, né? E o estresse, ele vai afetar seu sono, sua alimentação, sua capacidade de concentração, sua capacidade de sentir prazer. Então, a gente tem que olhar assim, eu falo que, ó, água é muito bom, todo mundo fala, tem que beber água, né? Eu lembro quando eu estava grávida, eu bebia água demais e eu acordava muito para ir ao banheiro à noite. Minha médica falou, água demais é ruim também, né? Porque tá interrompendo o sono. Exatamente, a gente tem que olhar isso, né? Os excessos ou as inibições, né? Então, assim, essa pessoa, ela perdeu a vontade de viver, não é comum a gente ouvir isso também? Sim. Né? Isso eu falo que é um fator que a gente tem que prestar atenção. Então, por exemplo, eu gostava muito de plantas. A pessoa ama plantas. De repente, ela não cuida mais das plantas. Ela começa a morrer. Né? Ela gosta de atividade física. De repente, ela não quer mais, não sente mais prazer em fazer atividade física. Ou o contrário, como eu estava te falando. A pessoa, ela vive na academia. Ela tem que fazer na academia. 1000 abdominais, né? Excesso de cuidados estéticos. Então, vive para isso. Você falou, eu não estava me sentindo bem, fiz uma maquiagem, quis me sentir bonita. Ok. Agora, tem gente que não consegue sair de casa se não tiver reduzir toda... Exatamente. Então, assim, não estou dizendo que isso é um problema, né? Eu acho que a gente tem que ver, sempre olhar a pessoa, a subjetividade. O que está acontecendo? Aquilo está fazendo bem ou mal para aquela pessoa? Então, às vezes, ela acha que está fazendo bem. Ela demora para perceber que aquilo está sendo ruim para ela. Uma pessoa perfeccionista, né? Tanto que eles falam nas entrevistas de trabalho, né? Assim, qual é o seu defeito? Sou perfeccionista. Então, mas aquela pessoa que é autoexigente, ela só tem que tirar 10, ela não pode tirar 9,5, não pode tirar 9. Então, quem vê o boletim fala, nossa, que maravilhosa. E que se passa com essa pessoa, né? Então, você percebe que são nuances. É difícil a gente avaliar, né? Sim. Eu, semestre passado, tirei 7,5, fiquei triste. Porque eu nunca tinha tirado da minha vida os 7,5. Assim, o Slayer tá ótimo, mas aí eu não sou perfeccionista. Mas, assim, eu noto que, com relação ao estudo da psicologia, eu me cobro muito. Porque, gente, a mente humana ela é muito complexa. Sim. E se eu quero ser mesmo realmente uma psicóloga, eu quero ser a melhor psicóloga. Entende? Claro. Porque o melhor no sentido de, né? A gente tá sempre perseguindo, né? Porque eu acho que tem dois lados, assim. A gente pode querer ser o melhor e ficar o tempo inteiro se cobrando porque eu não sei, porque eu tenho que ter... Eu terminei a faculdade, tenho que fazer uma especialização, tenho que fazer um mestrado, um doutorado, um PhD, sabe? A pessoa que sofre com isso. E eu posso querer ser a melhor no sentido, eu quero estudar, eu quero fazer minha análise, eu quero trabalhar, eu quero aprender. Eu sei que eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, né? Eu sei que sempre vai faltar alguma coisa. Tá, hoje a entrevista com a Slayer foi legal, gostei. Poderia ter falado 1 milhão de outras coisas, sempre vai poder, não é? Sim, né? Mas vai poder curtir aquele momento que você está vivendo também. Como aluna, eu acho que tem um movimento saudável. Você tirou 7,5. Tirei 7,5 porque eu não estudei direito. Né? Eu enrolei. Eu faltei em umas aulas. Eu não entreguei um trabalho. Isso é você fazer uma autoavaliação. Isso é saudável. Não, tô falando de vocês que é se martirizando, né? Porque eu tenho que tirar só nota 10. Não, realmente, pensando por esse lado, nesse primeiro semestre, os horários do trabalho estavam bem... excessivo, sabe? Então, eu tava acordando 4h10 da manhã, entrando 6h20 no trabalho, aí saía 5 horas, já veio pra faculdade, N coisas pra fazer, então, realmente, eu não estava focando. Aí eu comecei a ter um sentimento assim, gente, que vida sem graça, sabia? Porque de segunda a sábado trabalhando, inclusive em feriados também, né, no setor que eu estava antes, e eu não tinha tempo pra mais nada.
sabe? Então eu falei assim, gente, que vida chata. Eu falei, quem tem inveja da minha vida pode vir assumir o posto, tá? Porque não tá legal, não tá bom. E aí eu falei assim, gente, sou uma menina tão nova, várias vezes já me veio na cabeça. Sou uma menina nova, poderia estar curtindo, poderia estar fazendo alguma coisa, não. Mas eu acordava 4h10 da manhã pra ir pra academia. Aí pensa, o pessoal da academia que me conhece vai ver esse vídeo e vai falar assim, eu xingo o treino inteiro, entendeu? Tô lá agachando e tô xingando, porque eu fico assim, eu tento me convencer de que estar ali é o melhor, que eu tenho que fazer isso e que eu não posso abandonar. Então, tipo, o treino da academia é o único lugar que eu vou, assim, que eu tomo como regra, sabe? Porque depois eu sei que eu vou me sentir mal se eu não treinar, se eu não cuidar do meu corpo, porque eu vou reclamar, mas o que eu tô fazendo pra melhorar? É igual você falou da água. Ah, a água é bom, tá? Se você perguntar, gente, quantos litros de água tem que beber no dia? Todo mundo vai falar, tem 2 litros, né? Mas quem bebe? O povo não faz, entendeu? Então, eu acho assim, eu exijo de mim, sim, mas eu também consigo ter esse olhar, essa visão, para o que eu tava fazendo. Eu tava curtindo, festando, por isso que eu não prestei atenção. Então, sabe? E às vezes vai acontecer também, né? Vou lá. Porque você falando, né, de estudar, trabalhar, ir pra academia, mas a gente também precisa de espaços de lazer, de prazer, atividades que deem prazer. E isso é um fator de proteção para a saúde mental, né? Você poder gozar da vida, né? Você poder se sentir bem. Sentir vivo de verdade, né? Exatamente, né? E em relação ao que você está falando também da sua rotina, achei interessante, porque se a gente pensar, né? O dia tem 24 horas. Sim. Então, a gente também vai fazer as nossas escolhas, tem as demandas, tem as necessidades. A hora que você vai olhar, você vai dizer, cadê? Onde eu vou estudar? Às vezes você vai falar assim, eu vou estudando no ônibus. Mas tem dia que você vai dormir, não é verdade? Então, assim, acho que a gente tem que aprender a ser mais flexível na vida, em relação a gente, leve, em relação ao outro. E eu gosto muito, Isleia, de pensar, né? Eu trabalho com abordagem psicanalítica. E a psicanálise, ela vai avaliar a vida, assim, né? De uma forma meio... Então, eu acho poética, mas nua e crua. Então, assim, a gente lida com perdas o tempo inteiro. Como eu falei, a gente nasceu, a gente perdeu a condição ideal lá do útero da mãe. E aí você começa a sentir fome, aí você chora, e tem que alguém adivinhar o que você quer pra ir lá cuidar de você. E assim vai, não é? Sim. Então, a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo a elaborar os lutos, as perdas. Nem sempre a gente dá conta, nem sempre a gente consegue lidar com a angústia. A angústia faz parte dos seres humanos. Eu estava vendo a Datafolha fez uma pesquisa essa semana falando como anda a saúde mental dos brasileiros. E aí uma das coisas que foi apresentada é que na próxima década a ansiedade vai ser o principal motivo de afastamento, né? Não sei se você viu isso na sua pesquisa, né? E a ansiedade é algo, eu falo sempre, a ansiedade é normal. Todos nós sentimos a ansiedade. A ansiedade, ela serve como fator de proteção. Então, assim, eu tenho uma prova. Eu fico ansiosa porque, a prova vai ser difícil, eu preciso me preparar para a prova, eu preciso estudar para essa prova. Então, nesse sentido, a ansiedade, ela é boa para servir de alerta, né? Porque é o sistema de luta ou fuga. Ou eu vou, eu tenho prova, tem que ser... Deixa, eu vou estudar no ônibus, por exemplo, né? Tem gente que entra em negação. Sim. Ou eu vou enfrentar isso e falar, não, então eu vou pegar, vou estudar, achar um tempo no meu final de semana que eu preciso me preparar. Agora, a ansiedade em excesso, aquela ansiedade que eu estou o tempo inteiro sofrendo, pensando, que desperta em mim, né, no meu corpo, o coração fica acelerado, né, boca seca, acho que eu tô morrendo, muitas pessoas vão pro hospital. Então, a ansiedade, nessa pesquisa mostra também que as pessoas se queixam, o sintoma principal de queixa das pessoas é a ansiedade. Em segundo lugar, depressão. E eu fiquei pensando, né, que isso tem a ver também com o estado físico, porque a ansiedade você sente fisicamente, é verdade. Né? Então, é mais insuportável. Que hora que você começa com o seu coração acelerado, a sua mão fica gelada, você começa a achar que você vai morrer e você se preocupa e você vai procurar um médico, né? Exatamente. Já a depressão, ela vai te desligando, né?
Aí, geralmente, é vista como preguiça. Ai, essa pessoa é preguiçosa. Desleixada. Desleixo, exatamente. Tem conotações mais negativas. Porque a nossa sociedade hoje valoriza isso, né? A correria, você ser agitada, você fazer várias coisas ao mesmo tempo, você ser produtiva. E se você não está sendo produtivo, aí você é visto como um problema, né? Exatamente. Sim, é verdade, faz muito sentido. Ô, Paty, e você entrou também nessa questão do luto, né? E a gente veio de uma pandemia que assombrou, né, o mundo inteiro. Como que a psicologia trata essa questão do luto? Então, eu vou falar dentro do meu referencial, né? Que é o referencial da psicanálise, porque isso também é interessante. A psicologia, ela tem várias correntes, né? Epistemológicas. Então, cada teoria e técnica vai lidar de uma forma diferente. Vai entender um fenômeno de uma forma diferente. Então, na psicanálise, a gente vai entender que o luto, ele vai estar sempre presente diante de uma perda. E que a gente vai perder, como eu falei, ao longo da nossa vida. Não é somente quando alguém morre, né? Então, você terminou um namoro, você perdeu o emprego, você entrou na adolescência. Então, quando a gente entra na adolescência, a gente deixa de ser criança. Sim. Então, tem um luto pela infância perdida. Com certeza. O corpo da criança. Não ganha nada. Você entendeu? Porque, não é mais criança, vai ganhar nada. Já começa aí outro pé. É verdade. Hein? Ovinho de Páscoa na escola. Mesmo que era aqueles que ficavam um gosto de manteiga no céu da boca, mas eu queria. Aí cresceu, não pode mais. Já começa aí o luto. E depois, quando você vai pra idade adulta, sai da adolescência, vai pra idade adulta, né? Você troca o boletim, a preocupação com o boletim pelo boleto, né? Aí também, olha que tristeza. Aí você tem que ser responsável, que o adolescente ainda, né? Ele vai conquistando, tendo uma certa autonomia, mas ele ainda depende dos pais. E o adulto? E o jovem adulto, né? Sim. Que é cobrado dele trabalhar, ganhar seu dinheiro, enfim. Então é isso, o luto não se resume, gente, apenas à morte. Perdeu uma pessoa, perdeu a mãe, perdeu a avó, perdeu o tio. Fases da vida, a gente vai vivendo luto. Então, se você é solteiro e você se casa, você fica feliz porque você se casou, né? Você sofre luto. Ai, perdi minha solteirinha. Perdi a solteirinha. É um luto. E isso gera angústia, né? Então, é o quê? Eu perco alguma coisa, um objeto, uma pessoa, algo, um status, uma posição, e eu preciso elaborar isso. Para eu elaborar, isso exige trabalho psíquico. Então, se eu consigo elaborar, eu vou o quê? Vou sofrer, vou ficar mal, vou ficar triste, vou pensar, vou... Quanto tempo dura? Depende, né? Também do que você perder. Exatamente. Né? Mas vai chegar uma hora que eu vou conseguir voltar a viver, encontrar sentidos para minha vida, para minha existência, né? A gente viveu isso na pandemia, como você disse. Sim. Eu me lembro do dia em que fecharam as coisas, né? Daquela semana, que eu me lembro do último paciente que eu atendi presencialmente, né? E falei, bom, nós suspendemos, vamos por um período que a gente não sabia quanto tempo. E aquela sensação, né, de falar, agora eu vou ficar dentro da minha casa, eu não vou poder ver as pessoas, eu não vou sair, a minha vida como eu sempre conheci, não existia mais, né? Quando eu era criança, tinha uma música, acho que era da Beth Carvalho, que eu lembro de um dia eu tava brincando, a minha mãe tá lá na cozinha, eu tava brincando e tava tocando essa música no rádio. E ela falava assim, como será o amanhã? É um samba, né? Sim. Responda quem puder, o que irá me acontecer, o meu destino será como... E eu falei assim, cantora também, querida! Eu falei, mãe, que música boba. Ela falou, por que boba? Eu falei, como será amanhã? Amanhã eu vou pra escola, eu vou acordar, vou pra escola, eu vou fazer aquilo, né? E minha mãe falou, não é assim, quem disse, né? Podem acontecer situações. E aí, na pandemia, eu falei, gente, que louco. Você lembrou. Eu lembrei, assim, o Papa Francisco caminhando a pé no Vaticano. Quem, né? Nova York, aquela fechada. Tipo, o mundo parou. Coisa que a gente não imaginava. Então, as crianças que não iam para a escola, os adolescentes, enfim. A gente precisou fazer um luto por essa vida que existia, que deixou de existir naquele momento, e se reinventar. Lembra que o povo começou a fazer pão? Na realidade, a gente tem que se preparar para o melhor, né? E também se preparar para o pior. E esse se preparar é algo que não tem também muita substância. Como a gente vai se preparar? A gente não tem essa
Na realidade, é estar pronto pro melhor e se preparar pro pior. A gente tem que aprender, na verdade, é lidar com a imprevisibilidade. Vamos supor que a gente tá aqui agora, apaga a luz. Nós vamos... O que nós vamos fazer? Nós vamos, né? Põe 3G, tem um 3G aqui, não sei. Então, tem coisa que dá pra fazer, tem coisa que não dá pra fazer, né? Sim. Então, é isso. Então, o luto é um processo de reinvenção. Eu vou me reinventar. Agora que eu não tenho mais você, como é que eu vou viver? Eu vou ter que dar um jeito de viver. E tem pessoas que não conseguem elaborar os lutos. Então, entra num processo de melancolia. Sim. E aí fica presa naquele movimento, naquele momento, naquela perda. Né? Então, assim, a pessoa, sei lá, terminou um casamento, teve um divórcio, essa pessoa não consegue aceitar isso na vida dela, e aí ela vive presa, enfim. Mas isso é porque a pessoa também focou só naquilo. Eu vejo, Paty, que muito relacionamento, as mulheres, a maioria acontece com as mulheres mesmo. Elas deixam de ver as amigas, elas deixam de se cuidar, de ir numa academia, de estudar às vezes, para viver pro homem, né? E aí fica em casa, cuida dos filhos também. E aí ela não tem uma outra vida além daquela. Ela passou muito tempo ali, ela se acostuma, ela se prende nessa bolha, nesse ciclo, que aí quando a outra pessoa sai, ela não sabe mais o que ela vai fazer. Vida. O mesmo acontece também com as mães e com os pais também, casal que estão juntos em casa. Os filhos crescem, se casam, vão embora. E aí, o que os dois vão fazer da vida? Exatamente. E a gente volta naquilo que a gente estava falando lá no início, né? Dessa dependência, que não é essa dependência que, né? A minha vida depende de você. É uma dependência no sentido de relação. Então, se eu tenho a minha vida, o meu trabalho, os meus amigos, minha família, as coisas que eu gosto de fazer, e você também, e a gente tá juntos, né? Sim. E você tocou num ponto importante, que você falou da mulher. Porque a saúde mental, ela é diferente para homens e mulheres. Tem essa questão de gênero. Aliás, a interseccionalidade, gênero, raça, né? A questão do LGBTQI a mais também. Tudo isso pode interferir na nossa saúde mental, né? Por exemplo, a mulher. A mulher, ela vai ter os fatores biológicos, hormonais. Então, a menstruação, a TPM, a gestação, o puerpério, então, baby blue, depressão eterna, a menopausa. Tudo isso tem uma carga biológica, física, que vai afetar o emocional da mulher. Também a questão social, dos papéis sociais. Então, é exigido muito da mulher, né? Muito culturalmente ainda. Então, o homem sempre foi. O homem trabalhou, o homem ficou fora, a mulher cuidava da casa dos filhos. E até com relação a preconceitos mesmo na rua. Tem uma fala que meu pai sempre falava em casa, se eu deitar na rua amanhã e levantar no outro dia, eu sou o mesmo homem. Vai você deitar lá na rua. Entende? Então, tipo, tem muito preconceito, muita coisa em cima da mulher. Teve um caso recente agora de uma mulher que o Uber levou ela pra casa, estava alcoolizada, deixou, interfonou, o irmão não desceu pra buscar, ele deixou ela ali. O que aconteceu com ela? Um homem passou, pegou ela, né? Então, acho que relata isso que você está dizendo. Então, a mulher, ela sofre. E aí, passando nessa fase da adolescência, também como fator de saúde mental, ela sofre mais abuso físico, abuso sexual, estupro. Então, tudo isso faz com que as mulheres procurem mais também, né? Vamos falar um pouco dos homens também. Vamos pensar nas mulheres e falar um pouco dos homens. Deixa eles, né? Mas a mulher tem um fator que eu acho muito importante, que é pouco falado, a carga mental. Então, como eu estava dizendo, né? Agora a mulher está no mercado de trabalho, mas ela pode ter, se ela quiser ou não, né? Ela pode ter uma família ou não, ter filhos ou não. Mas se ela tem uma família, ela vai trabalhar e é geralmente esperado que ela se preocupe com as questões da casa. Os afazeres da casa. Lá em casa é diferente, que é o Reinaldo que... Gente, Reinaldo, já não se fazem mais Reinaldo como antigamente. Antigamente não se fazia o Reinaldo. Não se fazia Reinaldo. Hoje já estamos sendo uma geração, mas ainda não vou fazer propaganda dele. Não vou fazer. Deixa ele quieto. Não. Mas eu falo assim para as mulheres, né? Não é questão assim, ele me ajuda, não é ajudar, é dividir, né? Brincando, mas é parceria. Um faz uma coisa, o outro faz outra.
no cuidado com os filhos, no cuidado com as casas, poder lavar uma roupa, poder fazer uma comida. Ué, não mora junto ali? Ele também Então, não suja. faz... Exatamente. Então, não é ajuda, né? Não é ajuda, é divisão de tarefas, né? Porque aí não sobrecarrega. Sabe o que eu noto também, Paty? Que agora, como nós estamos trabalhando, focando mais no nosso crescimento pessoal e profissional, os homens também estão menos tolerantes com relação a isso. Na realidade, eu acho que eles estão com medo dessas questões das mulheres, e aí eles querem, sabe, fazer o feitiço virar contra o feiticeiro. Porque eu já notei falas assim. Eu tentando abrir uma garrafa, vou nem citar o nome desse ser humano. Eu tentando abrir uma... Ué? Não é a boa, não é a bababá, que treino, vai na cadeira, não consegue abrir uma garrafa? Por Deus. Aí, tipo assim, mas os homens, tipo, eles não entendem que por mais que as mulheres são independentes, que elas estão crescendo... Que custa o cavalheirismo? Onde que tá? Aí eles acham que só porque a gente tá empoderada, isso e aquilo, que eles não têm responsabilidade nenhuma. Deixa que ela faz. Deixa que ela consegue. Ela se vira sozinha. Tem um caso de amigas minhas também que saiu pra trabalhar, e aí eles ficam muito mais exigentes em casa. E, tipo, a comida requentada não pode, tá? O alecrim dourado tem que comer o arrozinho feitinho na hora. Mas isso é uma maneira de ir controlando, cerceando, sobrecarregando, pressionando, tá? Que a pessoa, às vezes, né, não dá conta e fala, vou ficar só aqui, Eles querem que as mulheres, na realidade, voltem. Porque é mais fácil de controlar, né? Então, quando a mulher dependia financeiramente, né, era mais difícil, inclusive, dela se separar, por exemplo. Eu vou fazer o quê da minha vida? Não estudei, não tenho uma profissão, não ganho meu dinheiro, né? Então, a mulher alcançar a independência dela financeira e poder olhar para ela, cuidar dela, né? Se valorizar e não somente estar a serviço do homem ou da família. Isso é uma coisa que a gente acha que já está superado, mas não tá. Não tá. Não tá. Tá longe de ser superado isso, eu acho. Exatamente. Então, e as mulheres são mais cobradas também no mercado de trabalho. Então, para ganhar o mesmo salário, ainda não temos equiparação salarial, né? Então, eu preciso provar mais, trabalhar mais, mostrar mais, porque a mulher engravida, porque a mulher... Então, assim, isso tudo traz uma sobrecarga, né? Uma carga mental para as mulheres, um desgaste maior para as mulheres. Outro dado, quando você fala da academia, você fala da maquiagem, o homem, ele vai trabalhar, né? Ele acorda, o que ele faz? Tem vezes nem banho toma, mas... Pega uma camiseta, relaxa a camiseta. Acorda, o cabelo, que é privilegiado, não tem nem que arrumar, já passa a mão, passa uma água e sai. Tem nada pra fazer. A mulher é cobrada ainda socialmente, né? De, então, olha... né? Hoje está mudando muita coisa, felizmente, mas ainda tem isso, né? Então, vai a manicure, é o cabelo, é a maquiagem, é a roupa, gasta mais, gasta tempo, né? Muito. Porém, essa questão da saúde mental dos homens também é um problema, né? A gente sabe do alto índice de violência, do alto índice de suicídio também, né? Da cobrança, essa coisa da masculinidade que você estava falando. Então, homem não pode chorar, homem não pode demonstrar as emoções, né? E aí, para eles, é mais difícil também. Geralmente, quando o homem procura a terapia, né? Procura o psicólogo clínico, a corda tá arrebentando, sabe? Porque para eles baixar a guarda, para chegar... Exatamente. Ou nessa parte... muitas vezes da depressão, da ansiedade, quando o médico fala, né? O cardiologista, o dermato, sabe? Então a pessoa chega a ter um AVC, um infarto, um pico de estresse. O corpo, né? Porque tem a psicossomática, tem muitas coisas que a gente não está elaborando não consegue elaborar na nossa mente, que vem para o nosso corpo. E aí que ele é encaminhado, né? Então, precisa procurar um psicólogo, porque isso é emocional. Isso tem um fundo emocional, né? Ou isso tem uma relação com a emoção. Corpo e mente são integrados. E é difícil falar de si para o homem, falar dele, falar dos sentimentos, falar, né, da história dele. Então, nós precisamos mudar essas questões da sociedade, né, desse patriarcado, que isso faz mal para as mulheres e para os homens também, né? Então, buscar uma sociedade mais equalitária, né? Igual não é porque somos diferentes. Homem e mulher é diferente. Vamos negar, né, as diferenças de gênero. Mulheres e não mulheres, né? Hoje eu brinco com os meus alunos falando
mulheres e não... Boa noite, mulheres e não mulheres, né? A gente engloba todo mundo. Mas da gente poder reconhecer o outro como um diferente, né? Lidar com as diferenças. É outra questão, quando eu falei da interseccionalidade, que é poder entender que as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, têm gostos diferentes, interesses diferentes, e que a gente aprende com a diferença, né? Não se achar superior, se achar melhor por ser isso, aquilo, né? Sim, achei bacana. Então, uma dica para as mães de casa, as crianças, e vocês estão criando os futuros homens desse mundo. Quando o bebê chora, a criança chora, nada de falar, você é homem, rapaz, engole o choro. Acolhe, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim, acolher as emoções e também na divisão de tarefas, né? Então, ó, vai aprender a fazer fritar seu ovo, tanto o menino quanto a menina, né? Vai arrumar o seu quarto, tanto o menino quanto a menina. Vai aprender a lavar roupa, tanto o menino quanto a menina, Antigamente né? tinha muito disso. Em casa nunca teve, graças a Deus, obrigada, mãe. Porque a minha mãe falava assim, não, a menina vai crescer, porque meu pai também teve uma criação muito difícil. Então, ele pensava assim, eu lembro de umas falas do meu pai, que ele falava assim para meus irmãos, se nós amarrar um braço e uma perna, nós conseguimos tratar dessas duas mulheres, hein? Essas mulheres ficam aqui, faz a comida pra nós, cuida da casa, e nós 3 homens que tem que cuidar delas. Falava assim. Então, já na mente dele, tinha que ficar em casa. Ele nunca deixou a minha mãe trabalhar. E aí, a minha mãe falava assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí, às vezes, meu pai cobrava. Você tá deixando essa menina muito brincando pra rua. Essa menina aí, você não tá dando nada pra essa menina fazer. Sua mãe ia lá por baixo dos panos, ela falava assim, quando ela crescer, ela vai ter que fazer isso pro resto da vida. Então, deixa ela aproveitar e brincar. Ia dormir mais de meia-noite com o pé cheio de terra, parecendo que chacoalhou amendoim. Que ficava brincando na rua até tarde. Nunca deixou fazer. Aí, agora que eu tô morando sozinha, né, que eles foram embora, aí eu fiquei lascada. Aí eu vou na inteligência artificial. Como fazer um arroz. Aí vai lá, bota pra mim. E aprende. Todo mundo aprende. Entendeu? Tá dando super certo. É mais difícil? É mais difícil, porque eu poderia já ter aprendido isso antes. Mas a minha mãe, como eles tinham esse pensamento que a mulher tinha que fazer tudo, ficar dentro de casa, ela me poupou disso. Mas hoje em dia é bom e legal, sim, colocar os dois, ambos os sexos. Tem que fazer, tem que aprender. É da sobrevivência humana. Tem que fazer isso. Porque é cultural, né? Assim, acho que antigamente não se fazia isso, como eu falei, tinha isso, os homens trabalhavam fora, as mulheres ficavam em casa. Hoje mudou, o mundo mudou, a cultura muda, né? Então a gente precisa rever, né? Se reinventar as relações. Entendi. Isso é importante. Eu vi que você trouxe um livro aqui, tem alguma coisa pra falar, pra mostrar desse livro pra gente? Não, eu queria ler uma poesiazinha aqui, né? Porque a gente começou falando, né? E eu tenho uma curiosidade antes da gente encerrar. Eu queria saber... Ai, meu Deus. Por que você foi fazer psicologia? Por que eu fui fazer? Assim, desde novinha, eu sempre ouvi muito, né? Na época da adolescência, da pré-adolescência na escola, né? Isso há alguns anos atrás, a criança preta do cabelinho black, filha, não tinha vez com os mocinhos bonitinhos da escola, não. A gente só servia pra ser amiga. E é real, de fato. Porque antigamente o pessoal tinha beleza padrão. E sempre era branca, do cabelo liso. Antigamente não, ainda né? Estamos quebrando esses padrões. Eu fico com uma dó quando eu vejo assim as criancinhas indo pra escola, com o cabelo pingando creme, o cabelo cacheado. Aí às vezes cheira mofo. Aí as professoras, já tive contato com professoras que falavam, nossa, elas vão e molham esse cabelo na hora do recreio. E tenta aprender pra poder ficar mais não armar. Porque o volume assim assusta. Incomoda. Então é muito triste isso. Power, né? Black Power assusta. E aí ainda eu me pego muitas falando assim, Slayer, não tem como dar um jeito na minha raiz de abaixar. Eu quero natural, mas eu quero abaixar. Sabe? Presa ainda naquela ditadura de cabelo liso. Enfim. E aí na época da escola, eu sempre era amiga. Entendeu? A Slayer é amiga. Slayer, fiquei com fulano ali, aconteceu isso, aquilo. E aí eu sempre ouvia. Os meninos devem estar hoje se arrependendo tanto, Slayer. Não me quis feia. Tá igual a Isa falou isso. Você já viu a entrevista dela falando? Que ela foi muito rejeitada na escola, né? Criança, adolescente. Tá? Porque eu era o cão também. Eu cresci no meio de 2 meninos, eu tacava apelido em todo mundo. E aí os apelidos
apelido que me dava, não pegava. Só pegava os de casa, né? Os de casa, meus irmãos, gente, a gente era o cão. Ligava na rádio. Antigamente tinha rádio, a gente ligava e falava pra oferecer a música com os apelidos. A gente era terrível. Minha infância foi maravilhosa com meus irmãos. A gente era terrível, terrível, terrível. Enfim, então na escola... Você era conselheira. Sim, Você era que não tive problema com ajudava. bullying nem nada, mas eu era amiga. Então eu sempre ouvia aquilo, isso, outro. E aí os anos se passaram, terminei o ensino médio. Uma amiga minha, que estudou comigo no ensino fundamental, me chamou. O Isleia, só pensei em você para pedir esse conselho. E fazia muito tempo que eu não via ela. Ela falou assim, olha, tipo... Eu falei, gente, quem vai saber me responder, me falar uma palavra amiga ou me dar um conselho é o Isleia. E aí muita gente falava, como eu trabalho no salão também com cabelos, chegavam N casos das mulheres lá. Ah, o Isleia foi passar a conta do mercado, ia passar meu absorvente, o marido mandou tirar o absorvente, falando que não era necessário, umas coisas, sabe? E aí eu via que as meninas com a saúde mental, e muitas vezes me faltava bagagem para aprofundar nisso, para falar alguma coisa mais, né, assim, que tem uma base científica, sabe? Mas, então eu falei assim, cara, eu acho que é isso, eu preciso fazer psicologia. Eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, eu gosto de ajudar as pessoas. Gosta de gente. Gosto de gente, então eu vou fazer a psicologia. No São Luís não tinha. Aí passou a ter no ano que eu entrei, né? Sim, o ano passado. Então, eu fui fazer a psicologia. E logo que eu comecei a fazer a psicologia, aconteceu aquele fato na minha família. De vir a esquizofrenia em um dos membros da família. E aí, pra saber lidar com aquilo tudo, eu não tava entendendo. E aí foi onde eu tive realmente a certeza de que eu estou na profissão certa, estudando o que é certo. Porque isso é o passado, é o presente e é mais ainda o futuro, né? Sim. Então, foi por isso que eu escolhi a psicologia. Então, aqui você está dizendo, né, que você foi desenvolvendo, né? Sim. Talvez até por uma própria situação ali que você estava vivendo, né? Você foi desenvolvendo essa capacidade de ouvir, de ajudar e esse interesse, né? Então, a psicologia, para mim, eu demorei, assim, não foi minha primeira opção. Eu queria ser escritora, por isso que eu trouxe um livro de poesia. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. Então, para ser escritora, eu prestei jornalismo no meu primeiro vestibular, não passei. Fui fazer meu cursinho, e aí não tinha vestibular de meio de ano para jornalismo, eu prestei psicologia, né? E aí eu acabei passando na Universidade Federal de Uberlândia e decidi fazer, porque cursinho, né? Ficar estudando física, matemática, química, né? Ninguém merece. Deus, Maria. Eu falei, não, vou ver, né? Porque eu gostei muito quando eu fui conhecer a faculdade e eu conheci a clínica de atendimento infantil. Então, quando eu comecei a entender o que era psicologia, porque eu entrei na faculdade em 1995. Olha, o ano que eu nasci. Lá! Olha, eu tava Bebê, gente! Então, ainda era uma fase que a psicologia estava buscando seu espaço, tinha ainda mais preconceito, ainda mais dificuldade, né? Então, eu não conhecia muito sobre psicologia, mas eu conhecia sobre o sofrimento humano, né? Eu já tinha passado, né, pela minha adolescência. Então, eu fui fazer psicologia e aí eu fui depois pensar, né, que isso de eu sempre gostar de ler, de eu gostar de escrever, de eu gostar de ouvir. Eu cresci com a minha avó em Minas Gerais, minha avó tinha lá o fogão de lenha dela, a cozinha dela, eu ficava lá ouvindo as histórias da minha avó. E tem casos pra né, contar esse povo. os causos. Então, eu sempre gostei de ouvir as pessoas, Sim. né, e eu queria fazer jornalismo para ajudar. Eu achava que escrevendo, eu ia mudar o mundo, né? Aquela coisa de adolescente, né? Aquele pensamento. Deixa a capinha de super-herói. E aí eu entendi que eu poderia fazer a diferença na vida das pessoas pela psicologia, né? Então, para mim, a psicologia, ela tem muito a ver com o humano, né? O humano, a capacidade de amar, de ser amado, de se relacionar, de arte, de produzir arte, a música, o cinema, os livros, os quadros, a fotografia, né? Então, tudo isso toca a gente. Sim. E eu trouxe uma poesia aqui dessa poetisa, que é a Rupi Kaur, que fala sobre o amor. E ela fala assim, o amor vai chegar. E quando o amor chegar, o amor vai te abraçar. O amor vai dizer o seu nome e você vai derreter. Só que, às vezes, o amor vai te machucar. Mas o amor nunca faz por mal.
O amor não faz jogo, porque o amor sabe que a vida já é difícil bastante. E por que que eu quis ler essa poesia falando do amor dessa forma, né? Porque nós, seres humanos, a gente tem que lidar com a ambivalência do amor e do ódio. Sim. Né? Então, o Freud ele vai falar que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Eu também acredito nisso. Porque quando você ama, muito você odeio, muito pensa na pessoa, você sonha com a pessoa, você fala da pessoa. E quando você odeia também, né? Você pensa na pessoa, você sonha com a pessoa, você fala da pessoa. Futrica a vida da pessoa pra saber o que a pessoa tá fazendo. Mas se você é mãe, você ama seu filho. Mas tem momentos que você não suporta aquela demanda em cima de você. Sim. Né? Quando você ama alguém, você tem essa dualidade também. Então, e a gente mesmo, não é? Tem dia que a gente se ama, tem dia que a gente se odeia. Então, a gente poder olhar para essas questões, olhar para o conflito e sustentar isso. E o que eu faço com isso, né? Porque quando a gente fala do ódio, ou da raiva, ou qualquer sentimento, que às vezes tem uma cultura, você não pode sentir isso, você não pode sentir raiva, né? Você brigou com seu irmãozinho, vai lá e beija, dá um beijinho. Não, você tá com raiva dele, né? Exatamente. Só que o que você vai fazer com essa raiva? Você não precisa matar o ser humano, né? Aí que tá, eu vou trabalhar essa raiva, vou transformar essa raiva, né? Às vezes na força do ódio, você tá com raiva, você vai trabalhar. Ai, deixa eu trabalhar, vai, pra eu esquecer, não é? Você não faz coisas desse tipo. Enfim, então, é isso que me fascina, a complexidade do ser humano. O ser humano é complexo. Nada é dado, né? É o vir a ser, o devir. É isso que eu falei lá no começo. Se definir, tá, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou psicóloga. Tem algumas questões que me definem, mas é um vir a ser, um descobrir-se, um tornar-se. E na clínica, que é a psicologia mais conhecida, né? Você vai no psicólogo, ele vai te atender. Esse é o processo, né? E talvez, acho que a gente já tá finalizando, né? Sim. Então, eu só queria falar uma coisa. Que hoje a gente tem a psicologia no SUS, a gente tem a psicologia, a gente deve procurar, então, isso que a gente falou, sofrimento, ou transtorno, dúvida, ai, não sei, será que eu tô com depressão ou não? Será que a minha ansiedade é normal ou não? Tá na dúvida? Ou tá incomodada, tá sofrendo, tá querendo se conhecer melhor, tá querendo descobrir mais sobre você? Procura um profissional. Procure a Patrícia. Tá vendendo também? Vamos fazer seu merchan. Procura a Patrícia, gente. Eu vou deixar o Instagram dela, as coisas tudo marcado assim, porque você é maravilhosa. Né? Sim, mas tem muitos Então, profissionais tem maravilhosos. Mas hoje eu estou indicando essa. Se vocês gostaram. Ou não gostaram, né? Porque tem quem gosta, quem não gosta, tem o amor, tem o ódio, né? Muito bacana. Eu quero agradecer por você ter separado umas horinhas do seu tempo para ter vindo aqui, batido um papo comigo, né? Compartilhar. Obrigada, eu que agradeço. Esses momentos. Queria dizer que é um prazer ser professora, inclusive para poder conhecer pessoas como você, né? Que a gente aprende, né? Você é uma pessoa que eu falo sempre para você, né? Que você é uma comunicadora. O que não impede você de ser uma excelente psicóloga, né? Hoje a gente tem os psicólogos também atuando em várias vertentes, né? Na própria questão dos podcasts. Eu sou super fã de podcast, de psicanálise, de psicologia, né, Renata? Então, o tempo inteiro ouvindo, aprendo muito. Eu acho que são canais. E poder acessar as pessoas, né, Wisla? É levar informação, chegar às pessoas, poder ter orientação. Sim. São formas de amenizar o sofrimento humano, né? E as pessoas hoje, elas estão... O mundo tá adoecido, as pessoas estão muito carentes, estão sofrendo muito. Então... E não precisa lidar com tudo isso sozinho, né, galera? Nunca, não deve. Ajuda. Exato. É isso, tá? A gente vai voltar a se falar também com a Patrícia em novembro. Né? Em novembro. Vamos falar de temas super importantes. Sim, a gente não vai dar o spoiler pra vocês ficarem curiosos, tá? Mas a gente vai voltar a se falar. Mês que vem também é o Setembro Amarelo, que eu vou ver com a Júlia, da gente fazer alguma muito importante falar sobre que é muito suicídio. importante, sim. Mas é isso, quero agradecer a vocês. Muito obrigada. Obrigada, Reinaldo. Ficou aqui, gente, assistindo. Ele falou que ia embora.
Ó, acho que ele gostou, né? Porque ele falou que ia... Ele ia embora. Ele ficou. Daí ele sentou e ficou. Ele gostou, ele gostou. É. O Bruno também, Bruno. gente. A gente tá aqui no estúdio do Bruno. Show de câmeras, né? Imagina aqui, Bruno, mostrar sua face. Vai, para de ser chato. Ai, que mentira, ele não pode aparecer. É atrás muito das lindo, câmeras, gente. né? Se ele aparecer, o direct dele lota. É isso. Mas é isso. E ela, Obrigada. Ela é a irmã Irmã. do Bruno. Vem aqui, bebê. Dá um oi. Ah, ela prefere os bastidores. Todo mundo tímido aqui. Mas é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Paty, mais uma vez. Agora a gente vai comer esse bolo, tá bom? Devorar. E é isso. Até o próximo Pode Crer. Pode crer.